dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar de High School Musical. Sim, até que enfim. Um filme que não é bom, nem um pouco bom, mas eu amo muito, assim, amo bastante mesmo. E se você não gosta de High School Musical, não fale mal dele. Só a gente que ama tem direito de falar mal. High School Musical é uma trilogia que fez um sucesso completamente sem precedentes. O primeiro foi lançado em 2006, eu tinha 17 anos, eu acho. Já não estava naquela faixa etária do High School Musical, mas eu sou uma pessoa louca do musical, né? E High School Musical ele é tipo uma falha na Matrix. Por quê? Porque ele foi o filme mais assistido da história da Disney, do Disney Channel, e ele só foi substituído por High School Musical 2. São os dois filmes mais assistidos da história da Disney. E é um crescimento absurdo, porque no primeiro filme tinham 7 milhões de telas conectadas simultaneamente e no segundo filme foram 14 milhões de telas. É um absurdo, é gigantesco. Fora, claro, as vendas de DVD, que eles venderam milhões de cópias de DVDs. A trilha sonora entrou, várias músicas entraram no top 100 da Billboard e ele é o único filme da história da Disney, e eu não pesquisei bastante, mas se pá, da história do cinema, que o primeiro filme começou como um filme para televisão, fez tanto sucesso que o terceiro foi lançado no cinema e vendeu muito. O terceiro filme teve um orçamento de 30 milhões de dólares e ele arrecadou 250 milhões, que eu colaborei, porque eu fui ver 2 vezes no cinema o terceiro filme. Dito isso, esse filme foi gravado em 28 dias, com um orçamento de centavos. A trilha sonora foi escrita, produzida e gravada em 5 dias. E eles gravaram todo o filme com a escola tendo aula. Então eles tinham que escolher as salas porque as outras salas estavam tendo aula. Ele foi um filme até que bastante feito nas coxas, assim. E foi um sucesso absurdo. É fascinante, inclusive, deixa nos comentários por que você gosta de High School Musical. Porque não era pra gente gostar tanto e fazer todo esse sucesso. Mas eu gosto tanto, e tanta gente gosta também. E é um negócio que eu acho que vai além da lógica, da razão, da noção, da argumentação. Ele realmente é fora da curva. Ele só não é melhor do que o roteiro original. Atenção. High School Musical foi inicialmente criado para ser Grease 3. Quem seriam os protagonistas? Justin Timberlake e Britney Spears no ano de 1999. Os outros membros do NSYNC iriam participar como parte do elenco e eles seriam os filhos dos protagonistas do Grease 1. O Justin ia ser filho do Danny Zuko e a Gabriella ia ser filha da Sandy. Mano, se eu visse esse filme em 1999, o meu DNA seria diferente. A história do planeta Terra seria diferente. Nada seria comum. Vocês não têm ideia o que era NSYNC e Britney Spears em 1999. A cidade ia parar. Ia ser maior que o Super Bowl, ia ser maior que a Copa do Mundo. E o filme só não aconteceu porque os detentores dos direitos do Grease não autorizaram. Será que são os mesmos detentores da peça de teatro? Porque eu tenho todo uma explicação sobre a peça de teatro Grease, por que ela é completamente diferente, no meu vídeo sobre Grease, que eu vou por aqui e aqui. Eu não sei, mas não teve autorização de direitos. Então, eles engavetaram o projeto e depois eles lançaram com uma ideia mais ou menos diferente. Porque se você prestar atenção, High School Musical é Grease de uma maneira extremamente sanitarizada, casta, pura, como os adultos imaginam que adolescentes são. Dito tudo isso, vamos ao filme. O filme começa com férias. A família dos protagonistas está em Aspen, sendo felizes nas férias e é véspera de Ano Novo. Nós temos a Gabriella Mendes, que é vivida pela Vanessa Hudgens, e ela é o cúmulo de não ser como as outras garotas. Chega da raiva. Ela não quer ir pra festinha, que vai ter uma festinha de Ano Novo dos adultos e uma dos adolescentes. Ela não quer porque ela quer ficar lendo. Obviamente ela quer ficar lendo, né? Que outra coisa ela faria? E o Troy está jogando basquete com o pai e eles querem jogar basquete pra sempre e a mãe deles aparece e fala... A mãe dele e a esposa do pai aparecem falando, vocês não vieram pra Aspen pra jogar basquete, né? E eles fazem tipo, sim, a gente veio pra Aspen pra jogar basquete. Ela coage os dois a irem pras festas. Eles não querem, eles querem jogar basquete pra eternidade. E os dois protagonistas se encontram nessa festinha. Eles chegam todos muito tímidos, muito apavorados, cada um se escondendo num canto. E a festinha adolescente tem pebolim, tem eventos e a coisa principal é um karaokê. E os dois são obrigados a participar do karaokê, porque se tem uma coisa que é tradição, é que ninguém nunca pode fazer o que quer, né?
Tem que ser sempre acidentalmente descoberto. Acidentalmente, tipo, ai, me coagiram. Os dois vão pro palco e os dois são super tímidos e desconfortáveis. E quando eles começam a cantar, a Neura de 16, 17 anos, que assistiu, a pupila dela dilatou e ela desenvolveu um crush fudido pelo Zac Efron. E eu assisti depois disso esse filme algumas dezenas de vezes, porque eu realmente gostei muito quando ele canta. Mesmo não sendo a voz dele. Porque sim, no primeiro filme, ele tinha uma voz muito grossa pra cara dele, e daí eles colocaram outra pessoa pra dublar. Ele canta a primeira frase das músicas. E os dois fazem aquilo de... Os dois não querem cantar, os dois são tímidos, os dois não sabem cantar. Dá 30 segundos, os dois descobrem que eles são talentos naturais pra música. Então eles são tipo... Fly. Daí eles jogam pro outro, e daí os dois começam a sorrir, e daí Zac Efron tira o blazer, começa a brincar com o microfone, a Gabriela também tá dançando feliz, tipo, eles se descobriram como talentos da música. Eles realmente se realizaram, todo mundo aplaude eles cantando, inclusive eu, que sei cantar todas as músicas. Decor. Eu sei cantar o filme inteiro facilmente. E quando eu vi a primeira vez, obviamente, eu fiquei apaixonada pelo Zac Efron. Eu vendo agora, eu olho pra duas crianças, né? Não tem como. São dois infantis. Então é mais engraçado, mais divertido pra mim do que a Neura de 17 anos. Eles saem na neve tomando um chocolate quente e cai a neve mais falsa que você pode imaginar na vida. Cai uns flocão assim na cabeça deles e eles fizeram com fécula de batata a neve. Você vê que não tem um fiapo de frio acontecendo naquele momento. É o ano novo, os dois conversam, os dois trocam telefones e acontece uma coisa que é muito geracional. E eu quero saber qual time você, Millennium, era. Porque eles entregam o celular um pro outro e antigamente, no passado, quando você salvava o contato de alguém, tinha a função foto. Então você podia tirar uma foto da pessoa e toda vez que o telefone tocasse, aparecia a foto da pessoa. Eu nunca tive saco para fotografar todo mundo que estava nos meus contatos. Vocês fotografavam para ter o contato completinho, com e-mail, telefone, fotinha? Conta para mim nos comentários também, quero saber. Mas eu nunca tive paciência, mas os dois fazem uma selfie e anotam os contatos. Troy continua falando loucamente, dizendo que aquele momento foi o que ele mais se divertiu em todas as férias dele e ela desaparece. Desaparece no destino. Passa uma semana e o Troy chega na escola. A escola inteira está aguardando a chegada do Troy quando ele desce do ônibus escolar. Tipo, literalmente, tem uma multidão. Quando ele chega, todo mundo, Troy, Troy, Troy. Ele é não apenas o talento do futebol, ele é a pessoa mais amada. O melhor amigo dele, o Chad, chega para contar para eles que esse ano eles vão vencer o campeonato de alguma coisa. E todos seguem acompanhando ele em multidão para dentro da escola. Milhares, nada para fazer. Ele é tipo um profeta, de tanto que ele tem seguidores. E daí a gente passa pelas pessoas inteligentes, a gente passa pela Sharpay e pelo Ryan, e a Gabriela está chegando na escola, porque tal como Greasy, a mãe dela foi transferida para a cidade onde o Troy está, de última hora, e ela está entrando na escola. E ela está muito preocupada, porque ela não quer ser vista como a gênia inteligente demais, meio doida da escola, porque ela sofreu muito com ser muito inteligente na escola. A Gabriela vai ter os problemas de primeiro mundo mais revoltantes da vida. É sempre tipo, ai, as pessoas não param de olhar pra mim porque eu tenho muito talento e beleza. Eu não aguento mais ser a pessoa mais inteligente, talentosa e bela aqui. O menino mais famoso da escola está dando em cima de mim. Eu não sei lidar com essa pressão. Os problemas dela são tipo, nossa, Gabriela, parabéns. Massa pra você. Então ela tá falando com a mãe, ela tá preocupada porque ela não quer levar o estereótipo de inteligente demais pra essa escola nova, mas tudo bem, agora ela vai poder começar uma vida nova. A primeira aula do ano letivo é de teatro. Essa escola é um problema, porque eles vão ter 3 tipos de aulas. Teatro, ciências exatas variadas, que é tipo um laboratório de química, mas lá eles estão aprendendo matemática. Então, ciências exatas. E basquete. É tudo que o aluno pode fazer. Então a primeira aula é de teatro, todo mundo está na sala, todo mundo está conversando com o outro porque o ano letivo começou e o Troy percebe no fundo uma menina se escondendo e ele pensa, nossa, parece a Gabriela, vou ligar para ela. Ele liga para ela e toda a sala pega os seus aparelhos de celulares porque eles acham que o telefone deles está tocando, mas a professora de teatro tem uma regra muito forte contra celulares e todos eles têm que colocar o celular num balde e ficar de castigo depois da aula. O que é um problema, já que depois da aula o Troy e o Chad têm que treinar basquete. Depois da aula, o Troy espera a Gabriela na sala e os dois começam a conversar e daí ele tem que explicar para ela que os amigos dele não sabem que ele cantou uma vez no karaokê em Aspen, porque os amigos dele não iam entender.
Ai, gente, eu amo esse filme, mas os problemas desses adolescentes, eles não são condizentes com nada. Eles vivem em outra dimensão, assim, os adolescentes da Disney, eles são criados em universo paralelo, porque todos eles passaram pela puberdade, mas não na parte desconfortável. Então, eles passaram pela puberdade, mas eles não desenvolveram tesão. Todos os alunos, eles têm muita distância entre eles. Se rola um clima, eles não se beijam. Todos eles têm pelo no sovaco, mas ninguém tem barba. É bem estranho, assim. Eles têm esses problemas gigantescos, tipo, meus amigos do basquete não vão entender que eu canto bem. Então ele pede segredo pra Gabriela, porque os amigos dele vão achar um absurdo, ele não é esse tipo de cara. E ela fala, tá bom, tá bom. Eles passam pelo mural do musical de inverno e tem as inscrições, e eles ficam olhando com carinho. Troy fala, você tinha que participar, que você é talentosa. Daí ela fala, se você participar, eu participo. Deus fala, não. Quem parece? Sharpay. Sharpay está vestida como um agente imobiliário, com uma escova que vai até o céu e um blazer. Não sei se vocês sabem, mas o estilo de figurino Disney, ele é principalmente para evitar que os adolescentes e crianças sejam sexualizados. E é por isso que eles estão usando 6 cachecóis, 9 bonés, uma camiseta, uma camisa, uma Sharp, a luva, uma bolsa, e daí tem o vestido, embaixo do vestido tem a calça jeans, e daí tem um tênis bem grande. Por quê? Porque é o jeito da Disney de evitar que os personagens, que os adolescentes contratados pelo canal sejam sexualizados. Mas, porra, não precisava transformar as pessoas em uma mulher divorciada de 45 anos, que é o que fazem com a Sharpay. Gente, aquela escova, gente do céu, ela chega toda empoderada, colocando o nome dela bem grande na inscrição do musical, fala com eles perguntando se eles têm interesse, eles falam que não, e cada um vai pro seu respectivo aula, seu respectivo aprendizado escolar. Troy vai jogar basquete com todos os menininhos fraquinhos, sofridinhos, baixinhos, magrinhos, do time de basquete da escola dos Wildcats. E ele tá confuso, porque ele tá pensando, e se eu participasse do musical de inverno, né? E daí ele fala pro amigo dele, eu tô pensando em me inscrever no musical de inverno pra conseguir créditos. E daí ele fala, você tá louco? Você é o cara do basquete? O que você vai fazer no musical onde as pessoas usam maquiagem e roupas estranhas? É um ambiente completamente novo, você tem que parar de pensar nesse tipo de insanidade. Então ela fala, mas a Sharpay é bonitinha e tal. Eu falei, é bonitinha, mas bonitinha como um leão da montanha. Ninguém quer chegar perto. Tá louco? Como assim? É uma discussão assim que você pensa, tipo, cara, eu queria tanto ter os problemas das pessoas dessa escola. Daí eles vão treinar. E eu acho complicado eles fazerem um treino que envolve dar uma bola para cada jogador de basquete para eles jogarem coletivamente. Eu acho que o problema já tá aí. Talvez se usassem uma bola pro time todo, eu acho que pegaria bastante eficiência do jogo. E daí, nesse momento, enquanto eles estão jogando basquete, tem uma música sobre será que eu jogo basquete ou que eu canto? Porque o Troy tá tipo, por que esse sentimento é tão errado? Minha cabeça tá no jogo, mas meu coração tá na música. A música me faz eu me sentir bem. Será que eu devo cantar ao invés de jogar basquete? E enquanto isso, eles fazem o quê? Cantam e dançam. E eu amo a coreografia dessa música. Amo a coreografia, ela é maravilhosa, é super bem ensaiadinha, eles fazem com a bola, é bem legal, e é duplamente legal, porque você tem que pensar que esses adolescentes são tudo ator, são tudo escola de teatro, ninguém aqui fez esporte. Eles tiveram que ensaiar muitas vezes para conseguir quicar a bola e pegar ela de volta. Sério, Troy, ele treinava basquete 3 horas por dia, enquanto tava gravando, porque ele não tinha a menor ideia. E o Chad menos ainda, eles falaram, olha, não, a gente aprendeu a quicar a bola e fingir que a gente sabe o que tava fazendo, mas ninguém aqui, todo mundo é ator, ninguém fez isso da escola. E daí eles fazem toda uma coreografia sobre manter a cabeça no jogo, porque você precisa manter a cabeça no jogo. O que enquanto o Troy está cantando e dançando sobre não cantar e dançar, a Gabriela está tendo aulas de exatas variadas na sala de exatas. A Sharpay vai conversar com ela falando que o Troy não tem o costume de conversar com as novatas. Eles passam essa imagem do Troy ser tipo um popular cuzão, mas ele não é cuzão em nenhum momento dos 3 filmes. Ele é extremamente boa, super receptivo, super do bem, super galera. Mas enfim, ela fala, o Troy não tem o costume de conversar com novatas. E ela fala, tá. E daí o que a Gabriela faz? Ela corrige a professora. A professora escreveu errado no quadro e ela ensina a professora a dar aula. Gente, eles tinham que dar um defeito pra Gabriela. É foda isso. Foda. E ela fica toda feliz porque ela corrigiu a professora. Acabando todas as 2 matérias que eles têm de aula, a Sharpay e o Ryan veem o Troy olhar mais uma vez pro mural de inscrições da peça de teatro e os dois ficam cabreiros. Eles pensam, eles estão olhando demais, a gente tem que fazer alguma coisa. Eles vão o quê? Eles vão até o Google e pesquisam sobre a Gabriela e descobrem que ela era uma Einsteinette.
O que é isso? É o feminino de Einstein. Eles falam isso no roteiro. E que ela era super famosa na matemática. E como um ato de extrema maldade e rebeldia, eles imprimem as matérias e colocam no armário da moça inteligente, a Taylor. Pura vingança esse filme. Nossa Senhora. E daí o que faz a Taylor perguntar para Gabriela se ela quer participar do clube das pessoas estudiosas e inteligentes, que é o mesmo dos matletas do Mean Girls, só que esse é confuso, porque envolve química no meio. Gabriela fala que ela tá esperando se adequar mais à escola, conhecer o currículo, e agora ela não tá entrando em nenhum clube. Aonde eles estão fazendo isso? No castigo, na detenção que todo mundo pegou por estar de celular. E qual que é a detenção? Fazer a montagem da peça de teatro. A coisa que eu mais queria saber desse filme é que caralhos tem nessa peça de teatro de inverno. Por quê? Por que a gente descobre enquanto eles estão montando? Eles estão montando uma árvore gigante, eles estão pintando uma lua gigante e tem um camelo. Sobre o que é a peça? Não sabemos. Não tenho a menor ideia sobre o que é a peça. E como o Chad e o Troy estão pintando árvores de cenário para o teatro, eles perdem o início do treino, o que deixa o treinador fudido da cara, porque o treinador também é o pai do Troy, e ele vai buscar os dois pela orelha na detenção. E daí a gente tem um momento de briga entre o professor, a professora de teatro e o treinador de basquete. Pelo que parece, eles brigam o tempo todo sobre isso. Eles vão brigar na diretoria e a gente vê o diretor sendo bastante passando pano pro treinador de basquete. Bastante mesmo. Então agora os meninos vão jogar basquete e deixam a detenção pela metade. Vocês sabiam que no primeiro roteiro tinha uma música professora de teatro e treinador de basquete? Eu queria tanto ver isso. Pena que eles não fizeram. Outro dia de aula começa e a Taylor e a Gabriela estão melhores amigas. E eles vestem a Taylor exatamente igual uma representante comercial. Sem brincadeira, ela tá de blazer com a mochilinha de amostras para levar nos lugares e oferecer os produtos para vender. Aquilo ali é vingança, aquilo ali é maldade. Fora que o cabelo dela tá com uma faixinha sempre porque eles não conseguiram finalizar a raiz do cabelo dela direito. E não dava tempo de finalizar. Então ela tá usando bastante faixinhas por causa disso. Tá escrito isso nas curiosidades sobre o filme. E a Gabriela pergunta pra Taylor se ela conhece o Troy. E daí ela fala, todo mundo conhece o Troy. Todas as líderes de torcida amam o Troy. E daí ela encontra várias líderes de torcidas e fala, o Troy não é lindo? E as meninas super histéricas falando, sim, ele é maravilhoso. E daí ela explica que o Troy está junto com os populares e ele só se interessa por meninas que se preocupam com futilidades como fazer a unha. E daí as duas que não são como as outras garotas olham uma pra unha da outra e falam, ai, eu também não tenho unha. E as outras tipo, a gente é tão superior que elas. A gente não se preocupa com essas futilidades de fazer a unha. Enquanto isso, o Troy tá tendo a conversa mais frustrante possível com o pai dele. Ele tá jogando basquete e o pai dele chega e ele fala, pai, você já pensou que eu posso ser alguma coisa a mais que jogador de basquete? O pai dele responde, não pensei. Mas na vida, a gente não pode gostar de mais coisas? O pai, não pode. Você é um jogador de basquete, você vai conseguir uma bolsa de estudos no basquete e é isso, né, filho dele? Mas pai dele, não, basquete. Tá bom, obrigada, pai. Mas o Troy ainda tá com isso na cabeça. Ele tá pensando, e se eu pudesse cantar? Conceito maravilhoso e tá tendo as audições para o musical, né? Ele não vai num treino extra, dá um olé no Chad, passa por todas as salas daquela escola que é extremamente bem patrocinada. Que escola com dinheiro, hein? Para poder ir no teatro e ver as apresentações, os testes, as audições para a peça. Essa parte das audições eu amo. Ela é realmente engraçada, sinceramente engraçada. Porque as pessoas que vão aparecendo, elas são muito aleatórias. E as piadas são boas. Primeiro, aparece um cara que ele dança muito, muito bem. E daí corta pra Sharpay e pro Ryan apavorados, porque ele dança muito bem e ele pode ser um risco para os dois. Só que o dançarino dança de um lado e vai embora, dançando, e não volta. Tem uma que é cantora de ópera e a professora de teatro fala, eu admiro muito a sua coragem de acessar notas musicais que ainda não foram reconhecidas no mundo natural. E por último, tem dois alternativos que eles fazem uma releitura moderna da música. E é bem engraçado, o melhor de tudo é você olhar pro Ryan e o Ryan tá entendendo muito aquela releitura, ele tá quase chorando de emoção. E a professora fala, isso foi muito, muito perturbador. Vão pro conselheiro. É muito boas piadas naquele momento. Daí, Sharpay e Ryan vão lá na frente para apresentar eles, e eles são maravilhosos porque eles se esforçam, porque o sonho deles é ser atores, e eles estão ensaiando para isso, e eles cantam uma música com um arranjo diferente do que a compositora fez. E é ótimo, eles têm a coreografia, eles estão preparados, só que, novamente, esse filme não valoriza as pessoas que se esforçam e tentam. Então, depois que faz a apresentação dos dois, a professora fala,
as audições acabaram agora. Quando as audições acabam, a Gabriela decide falar que quer participar. E daí o Troy vai junto, porque o número é uma dupla e ela precisa de alguém para cantar junto, e os dois fazem isso sem querer. Só que eles fazem isso depois que a audição acaba. E daí a professora fala, a gente valoriza muito o horário e a seriedade do teatro, vocês perderam a chance. E ela vai embora. Nesse momento, a compositora derruba todas as partituras. Todas. E os dois vão lá ajudar, porque eles são do bem, eles são galera. E daí eles começam a ver as partituras e eles começam a falar com ela, que é super tímida, e falando que ela tem que parar de ter medo da Sharpay, porque ela é a compositora. Ela, num time de basquete, ela seria uma pessoa muito importante, eu não lembro o nome. E daí ela olha pra eles e fala, vocês querem ver como ia ser a versão original? E daí eles ficam tipo, não sei. E daí ela dá a partitura pros dois e eles cantam a música sem querer. Eles só queriam ajudar ela. Acidentalmente, eles cantaram a música e acidentalmente a professora ouviu e falou, eu vou fazer uma segunda audição, só pros casais. Dela fala a data. Eu faço parte do time Sharpay. Eu acho que a Sharpay fez pouco, porque ela e o Ryan estavam ensaiando há meses, eles estão realmente se importando com a peça, eles realmente se preocupam com tudo, e daí vem dois arrombados que cantam acidentalmente uma música e ganham o direito de fazer uma audição com eles. Eu acho que tudo que a Sharpay fez foi pouco. Daí, todo mundo descobre que o Troy, na verdade, está cantando e jogando basquete, o que é um absurdo, pelo mural das audições, que tem as inscrições e tal. O fato do Troy decidir participar de uma audição enquanto joga basquete, meio que cria uma revolução na escola. Ele vira meio que o Karl Marx da escola. Ele é tipo o Che Guevara do subúrbio. Ele empoderou os outros adolescentes a fazerem duas coisas também. Então, a próxima cena é na cafeteria, onde está todo mundo almoçando. A Sharpay está puta da cara porque a estrutura de castas da escola está sendo desfeita, está acontecendo um motim, e não pode ser assim. E daí nós temos a música sobre o status quo, que é para você continuar fazendo exatamente aquilo que você sempre fez, porque a vida não é assim. E eles fazem isso cantando e dançando, e é bem legal, porém completamente incoerente, porque é uns problemas assim do tipo, o jogador de basquete tem um segredo, e o segredo é que ele gosta de cozinhar. E os outros jogadores de basquete falam como se ele tivesse contado que na verdade ele tem 40 anos e é um policial disfarçado. Eles fazem não, não, não. E daí eles giram na mesa. A próxima grande revelação é que uma nerd gosta de dançar hip hop, mais até que dever de casa. E daí também todo mundo canta e fala que não, você tá louca? Como assim você gosta de dançar e estudar? Que mundo nós vivemos? E o terceiro são os skatistas, que um deles secretamente sabe tocar violoncelo. E é uma coisa interessante que esse filme ele cuida para que os jovens, os adolescentes sejam super castos, super do bem, super modestos. Mas o estereótipo do skatista maconheiro permanece, porque um vai falar com o outro e o outro tá assim, ó, falando, cara, o que é isso? O que é violoncelo? É estranho isso, né? E pensando bem, Scooby-Doo. Scooby-Doo tem um personagem que é maconheiro, assim, tipo, é de conhecimento geral de que ele é maconheiro. E é um desenho infantil. Como isso foi aprovado? Ele tem uma van e ele vai pra van e ele volta da van com muita fome. Interessante. Eles cantam sobre isso, e eles dançam sobre isso, e eles estão fazendo o equivalente a uma guerra civil se você morar no universo Disney, então eles só dançam com mais ênfase. A Sharpay fala que não é assim que funciona, e ela começa a falar para eles que todo mundo tem que voltar pro seu lugar, mas não dá porque a revolução é muito forte. Gabriela e Taylor chegam. Gabriela fala, por que tá todo mundo olhando pra gente? A Taylor fala, não é pra gente, é só pra você. E ela entra em desespero porque ela não gosta de ninguém olhando pra ela. Só que nesse contexto, cada um tá com seus próprios problemas. Todas as panelinhas estão lidando com convenções sociais que foram quebradas. Eles estão tentando lidar com uma pessoa que gosta de basquete e de cozinhar ao mesmo tempo, e isso é completamente inacessível. O que acontece? Gabriela escorrega, joga nachos no peito da Sharpay, que usa isso para fazer de vítima e falar para a professora de teatro que os dois novos, talvez, atores principais da peça sejam pessoas que só estão lá para destruir o teatro da escola. O Troy chega logo depois e o Chad explica para ele que esse ato absurdo de decidir participar de uma audição enquanto joga basquete, está causando uma revolução social na escola e nada será como antes. E ele fala, as pessoas que fazem coisas, elas estão decidindo fazer outras coisas que não são coisas que elas originalmente faziam. E isso é literalmente a tradução real do que ele fala. E daí o Troy fala, cara, você tá louco. Não, só uma audição. Eu continuo no time. E daí corta pra Gabriela, indo no armário dela e pegando um bilhete
do Troy. Porque o Troy faz parte do grande grupo de homens que tem um lugar secreto para pensar sozinho. Inclusive, eu acho que metade dos problemas dos homens, de acordo com os filmes, se resolveriam se eles tivessem um lugar secreto para pensar sozinho. O lugar secreto dele é o jardim suspenso da escola. Como eu falei, essa escola é muito bem fundada. Ela tem muito dinheiro mesmo para ter um jardim suspenso. E daí ele chama a Gabriela para conhecer o lugar secreto, onde ele pensa sozinho, só que pensar com ela. E daí os dois estão conversando como a vida deles é muito difícil. E o Troy tá falando, todo mundo me conhece como o cara do basquete. E às vezes, eu só queria ser um cara. E ele fala isso com uma seriedade. Que esse piada merece um Oscar só porque só queria ser um cara. E daí a Gabriela ele fala, sim, na minha escola, eu era essa pessoa inteligente demais, todo mundo me via como uma abominação da natureza. E aqui eu posso ser quem eu quiser. Só uma garota. Dá pra ver que esse roteiro foi feito rapidamente, né? Eu não quero ser o cara do basquete, eu só quero ser um cara e ela. Eu só quero ser uma garota. Por que a vida não é como no jardim da infância? Onde a gente apenas puxa uma pessoa e brinca e a gente é amigo. E daí os dois decidem que eles querem participar da audição e participar do musical de inverno. Indiferente do que a sociedade fala, porque eles são rebeldes. Eles são muito rebeldes. E daí corta pra eles ensaiando muito. Eles têm muitos momentos de ensaio mesmo. Assim, bastante ensaiando separados, ensaiando junto, no piano. E daí tem uma cena que ela é inteiramente fundada por alucinógenos. Porque tá todo mundo montando o teatro, né? Todo mundo costurando, colando. E daí a Gabriela tá assim. Pra nada, não tem música. O Troy está olhando pra ela e dançando no mesmo ritmo. Então, tem um monte de estudante fazendo coisas de artesanato e tem 2 adolescentes se olhando e fazendo assim. No absoluto silêncio! A professora de teatro, que tá com o pezinho na demência, achou aquilo estranho. E os dois estão lá. Só que eles ficam tanto tempo distraídos na canção do cérebro deles, que só eles escutam, que o Troy não vai pro treino. E vocês sabem que ele não ir pro treino significa que ele não pode cantar e treinar ao mesmo tempo, porque ele não consegue fazer as duas coisas. E ele chega, tá todo mundo indo embora, e o pai dele tá bravo e manda ele ficar um tempo treinando sozinho, porque é o mínimo, já que ele decepcionou todos os outros integrantes do time. Só que aparece Gabriela, e os dois começam a ter um momento de ai, como a gente talvez se pegue um dia, mas não nesse filme. O pai aparece. E o pai trata a Gabriela como se ela fosse uma interesseira que tá tentando casar com ele e roubar toda a fortuna da família. Ele fala, essa menina veio aqui e fez você parar de treinar? Ela é um absurdo, ela fez você entrar de detenção. O pai realmente ele precisa regular um pouco as prioridades dele. Daí ele reitera para o Troy que ele não pode dançar e jogar basquete ao mesmo tempo, porque isso é completamente inconcebível. Daí o Chad, que também está muito preocupado, ele vai na biblioteca com o Troy e tenta falar, ele fala, o que essa nerdzinha tem de tão encantador que fez você desistir de jogar basquete para virar um músico? Ele fala, eu não desisti, eu tô fazendo as duas coisas. Ele fala, se você decidir ser músico, você vai virar tal músico, daí tem o nome dele. Você sabe quem é ele? Não, né? Então, ele é o protagonista do Fantasma da Ópera. A minha mãe viu Fantasma da Ópera 18 vezes e ela imprimiu uma foto dele e colocou dentro da geladeira, não na frente da geladeira. Dentro. Sabe o que isso quer dizer, Troy? Que se você jogar basquete, você vai parar nos jornais e na televisão, e se você ir pra carreira musical, você vai acabar na geladeira da minha mãe. Eu não sei nem o que argumentar em relação a isso. Você nunca assistiu High School Musical? Que absurdo. A gente conversa depois que a gente assistir Harry Potter. Daí, o Chad percebe que o Troy está jogando o futuro dele no lixo e a Taylor descobre que a Gabriela também está perdendo as prioridades dela. Então, os nerds e os jogadores de basquete se juntam para criar uma sabotagem para proteger o Troy e a Gabriela deles mesmos. E daí você vê que é um filme da Disney, porque sabe qual que é o planejamento dos dois? Uma apresentação de PowerPoint. Eles chamam a Gabriela e começam a fazer uma apresentação de PowerPoint de todas as pessoas inteligentes que passaram por esse mundo, que nunca tiveram o Troy para atrapalhar a vida delas. E enquanto isso, o Troy está no banheiro masculino, onde eles trocam de roupa e tal, e os outros jogadores de basquete fizeram um altar pro basquete e começaram a contar todas as pessoas que jogaram basquete na escola e fizeram muito sucesso. Eles mostram uma foto do pai do Troy, que ele tem que lembrar que o pai do Troy foi o último vencedor do campeonato e que ele precisa priorizar as coisas dele. E você vê vários jogadores de futebol que parecem mais ou menos ser adolescentes menos um. Um parece um homem adulto. Parece que ele foi buscar o filho e eles deram o uniforme para ele. Ele não deveria estar junto. Ele realmente aparenta ter uma vida inteira fora da escola. Eu não sei porque ele tá lá. Mas toda essa apresentação faz o Troy falar exatamente as palavras que a Gabriela não queria ouvir. Acontece uma transmissão ao vivo
ele fala numa webcam e a Gabriela escuta ele falando que ele não se importa com a música, que ele só queria participar para desestressar, ele não se importa com a Gabriela e ele vai dar 100% do que ele é no basquete e vai fazer eles vencerem. Ele sai da escola e tá tendo um evento, tá tendo uma passeata, tá tendo uma comemoração dos jogadores de basquete acontecendo pra fora da escola. E daí todo mundo pega ele e joga ele pra cima. Então, try, porque novamente não tem matéria, não tem aula, não tem nada pra eles aprenderem naquela escola. E a Gabriela, que agora tá extremamente desiludida, olha longe e canta uma música bem desproporcional. Ela fala na música que ela percebeu agora que os contos de fada não são reais e que os sonhos nunca podem se tornar realidade. Agora que ela descobriu que o Troy, ele quer jogar basquete e não... Aí eu como adulta falando isso, é tão sofrido. Ah, meu Deus. A Gabriela tá tipo, o que adianta tá vivo, sabe? Agora eu entendo qual que é da Julieta e do Romeu. Faz todo sentido aquele final. Agora que eu sei que o cara qual a gente nunca nem chegou perto de se beijar, decidiu jogar basquete ao invés de jogar basquete e cantar comigo. Ela fica extremamente alterada. Daí, depois de todo esse evento, o Troy vai conversar com a Gabriela todo feliz e a Gabriela tá brava e ela fala pra ele que ela não quer mais participar do musical e sabe que ele não quer também e é melhor que os dois não se falem e todo mundo fica triste. O Troy, ele é tão bom jogador de basquete que a fossa faz ele esquecer como joga. Ele não consegue acertar mais uma cesta. A Gabriela perdeu completamente a vontade de estudar. E os amigos veem que eles fizeram uma cagada. Foi um erro fazer todo esse plano mirabolante para os dois não cantarem juntos. E os amigos decidem meio que falar a verdade. Eles vão no lugar secreto onde o Troy vai para pensar. E é engraçado que um dos jogadores, ele tá com 2 camisetas e uma camisa. Por que 2 camisetas? Uma tá bom, não. Ele tá com uma camiseta, outra camiseta e uma camisa. E daí os amigos, jogadores de basquete, vão contar pro Troy que a culpa é toda deles. Eles meio que fizeram um golpezinho de estado e separaram os dois e que eles fizeram com que ele falasse as coisas certas na webcam que ele não sabia que tava, o que deixa o Troy muito pouco bravo com os amigos. Ele deveria estar bem mais bravo. Bastante mais bravo mesmo. As pessoas inteligentes tentam contar pra Gabriela que tudo fez parte de um plano, mas ela fala, eu ouvi ele falando aquelas palavras, vocês não obrigaram ele a falar, e não acredita. Então o Troy vai na casa dela à noite pra conversar com ela, ela fala que não quer falar com ele, mas aí ele se materializa na sacada, tipo, literalmente, a gente não vê ele subindo, a gente vê ele apenas lá em cima, porque talvez seja muito humilhante pra ele subir. E daí ele canta um pedaço da música pra ela, os dois fazem as pazes e agora todo mundo é amigo. As castas acabaram, não existe mais divisão hierárquica na escola. Os nerds falam com os jogadores de basquete e agora é uma grande utopia escolar, porque antes era horrível. Só que Sharpay descobre que Gabriela e Troy cantam bem, eles se sentem ameaçados. Eles decidem fazer o quê? Conversar com a professora de teatro, que é super mancomunada com eles, e fazer com que a audição seja no mesmo dia do jogo de basquete, que é no mesmo dia do evento dos nerds, que eles competem com não sei o que, é bem confuso aquilo. Todos descobrem que a audição passou pro dia e eles percebem que é coisa da Sharpay e eles falam, vai dar tudo certo se a gente trabalhar em equipe. E daí eles fazem assim com a mão e todos comemoram e agora eles têm um plano. Chega o dia do jogo e da audição e do concurso de pessoas inteligentes e acontece um momento de amizade que é tão triste. E daí eles fazem um bolo ou uma torta de pai, que tem o número pai. Os nerds, como presente, eles fazem um mural dizendo, vão jogadores! E daí todo mundo tá muito feliz com isso. E por último, tem um momento que só eu rio dessa coisa. É idiota, é tão idiota, mas toda vez eu rio. Porque os jogadores vão homenagear o clube de drama com camisetas. Então todos os jogadores abrem Go Drama Club. E faltou uma letra pro Troy e ele é o ponto de exclamação. E daí todo mundo fala as letras e ele fala ponto de exclamação. E eu rio todas as vezes daquilo. Eu não sei, a piada é idiota. Mas eu acho tão engraçado o Troy falando todo feliz que ele é o ponto de exclamação. Mas enfim, depois desse momento de amizade coletiva, todos eles vão para os seus planos. Começa o jogo de futebol, começa o campeonato das pessoas inteligentes e começa a audição. Na audição, a Sharpay e o irmão dela, que inclusive, o irmão dela sempre foi para ser gay, tá? O Kenny Ortega criou o personagem para ele ser gay, ele explicou pro ator que faz o Ryan que ele é um personagem gay, e os dois decidiram que ele ainda tinha uma quedinha por um dos jogadores de basquete. Só que a Disney falou, não, jamais! Gays? Não! E daí proibiu que ele fosse ativamente gay. Só deixou todo o resto.
Então, ficou uma coisa subjetiva só pra Disney. Mas ele sempre foi alguém gay, tá? Eles cantam Bop to the Top, muito bem com a coreografia. Novamente, eles se esforçam de verdade. E enquanto isso, tem todo um golpe acontecendo. Por quê? Porque as pessoas inteligentes escrevem um código e mandam por Wi-Fi para a central da escola, que desativa o painel de pontuação do jogo de basquete. E ao mesmo tempo, dentro do campeonato das pessoas inteligentes, depois de eles fazerem uma grande fórmula matemática, tem um tubo de ensaio grande, não sei o nome daquilo, uma tigelinha, uma jarra, que começa a dar uma ativação química, uma reação química que solta um gás muito fedorento e eles têm que sair da sala. Gabriela sai correndo, Troy sai correndo, eles vão pro teatro e literalmente todas as pessoas da cidade inteira estão lá também. E isso faz com que os dois consigam apresentar, mesmo passando do horário. E inclusive, vocês perceberam a minha fantasia? Eu sou a compositora no final. Vocês perceberam desde o começo? Conta pra mim nos comentários. Eu amo ela. E daí eles fazem aquilo, a Gabriela trava no começo porque ela não consegue cantar com um monte de gente jogando pra ela, mas dá literalmente 2 segundos, ela já tá arrancando o jaleco dela, rebolando, girando. É bem rápido essa timidez dela, bem sazonal. Eles cantam, todos aplaudem, e a gente tem as informações sobre a peça de inverno. Então tem árvore, tem uma lua gigante, tem um camelo, uma música sobre encontrar a pessoa certa, uma música sobre alcançar o sucesso a qualquer maneira, e uma música sobre quebrar livre. Sobre se libertar. Eu não tenho ideia sobre o que é esse musical. E eu acho que nem eles. Mas eles cantam, todos comemoram. E daí todo mundo vai para os seus jogos. Troy ganha o jogo de basquete. Gabriela ganha, seja lá o que for essa competição que ela está participando. E todos se reúnem na quadra. Todos juntos. A Sharpay dá boa sorte para Gabriela, porque ninguém pode ser mal de verdade na Disney. O Troy e a Gabriela quase se beijam, mas não se beijam. O Chad chama a única personagem negra para ser o date dele, porque a gente sabe que todo mundo tem que se manter na mesma raça. E todos cantam que eles estão nisso juntos. E é muito legal, e é muito feliz, é muito divertido. E eu canto junto. E eu sei até parte da coreografia. Por quê? Porque eu amo esse filme. Por que eu amo esse filme? Eu realmente não consigo explicar. É um fiapo de roteiro baseado em nada. É tipo, e se um adolescente do subúrbio quisesse cantar e jogar basquete ao mesmo tempo? É bem burro, mas eu ainda gosto muito. Eu tenho que ser sincera com vocês. Se vocês gostam de High School Musical, assim que esse vídeo conseguir 50 mil visualizações, eu faço 2. E eu conto pra vocês como eu consegui assistir High School Musical 2 meses antes de ele ser lançado no Brasil. E eu tenho certeza que vocês nunca vão adivinhar como. E é isso, gente. Gostaram desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Me mostre para alguém que cresceu olhando High School Musical com carinho. Sabe as músicas de cor? Vai ser importante esse momento nosso de pessoas adultas, porque o primeiro foi lançado faz 20 anos, tá? Só para avisar. Dá uma olhada na minha descrição, tem grupo no Telegram, tem formulário de indicação de filmes, tem a nossa lojinha maravilhosa. E se vocês quiserem ser membros do canal, vocês podem ser membros do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.